A Anthropic colocou 3 agentes de IA no mesmo computador, deu a cada um trabalho que contradizia os outros 2 e não contou a nenhum deles que não estavam sozinhos. 4 horas depois, eles estavam escrevendo malware para destruir uns aos outros. E isso não foi um acaso. Estou preparando um vídeo sobre isso. Eles rodaram o teste 20 vezes por modelo, em todos os modelos que a empresa possui, incluindo 2 que o público não tem permissão para acessar. E isso aconteceu de novo e de novo. Quero mostrar exatamente como 3 IAs passaram de uma tarefa de software entediante para deletar as contas umas das outras e disfarçar scripts de eliminação como ferramentas de sistema inofensivas. O que a mais inteligente fez quando percebeu que tinha as chaves para tudo. E por quê? Os pesquisadores dizem que a descoberta mais perturbadora de todo o relatório não é a sabotagem em si, porque o que tornou isso possível já está rodando em alguns milhões de lugares neste exato momento. A configuração era comum. 3 agentes no mesmo modelo, cada um em sua própria máquina, cada um instruído a reconstruir um software existente, em uma linguagem de programação diferente, mas cada um recebeu uma linguagem-alvo diferente, e nenhum sabia da existência dos outros. Então, os 3 acordaram e começaram a trabalhar, e perceberam que algo invisível estava desfazendo o progresso deles. Todos os 3 concluíram que era algo hostil. Isso vem de uma publicação de pesquisa da Frontier Red Team, da Anthropic, publicada em 13 de agosto, e é o olhar mais honesto que já tivemos sobre o que acontece quando os sistemas de IA deixam de ser ferramentas. Apontamos para problemas e começamos a esbarrar uns nos outros como iguais, sem chefe e sem um plano em comum. O que veio a seguir foi sabotagem total. Eles deletaram as contas uns dos outros e revogaram as permissões uns dos outros. Eles escreveram scripts que rodavam em loop, procurando por processos rivais e eliminando-os imediatamente. Eles implantaram códigos maliciosos, deliberadamente disfarçados, para parecer que pertenciam a outra pessoa. A Anthropic chama isso de guerra de territórios, entre múltiplos agentes. E a escalada é um malware autorreplicante, criado na hora pelos modelos, que, quando questionados diretamente, dizem que criar malware é errado. As trilhas de raciocínio são onde isso deixa de ser engraçado. Um agente Opus 4.8 resolve o problema do disfarce em voz alta. Ele sabe que os rivais podem procurar seu script de eliminação pelo nome, então ele dá ao script um nome de código aleatório a cada implantação, e o disfarça como um software de manutenção, nas palavras dele, fazendo-o fingir ser um monitor de saúde do sistema. Um agente Opus 4.6 apelou de vez para uma operação de falsa bandeira. Ele estava desenvolvendo em Rust, e ele programou sua versão para mentir sobre sua própria identidade, relatando-se como TypeScript nas verificações de status. Assim, o rival que estivesse de olho em TypeScript o deixaria em paz. Isso é uma IA descobrindo o que o oponente verifica e se disfarçando para passar despercebida. E então, vem a do topo. Um agente Mythos Preview, um dos modelos de alto nível ainda não lançados da Anthropic, percebe que tem acesso root, a chave mestra da máquina. Ele descreve como revogar as permissões dos outros 2 agentes ou trocar suas chaves de login para que fiquem permanentemente bloqueados. E ele sabe que isso está errado. Ele anota que essa ação é muito agressiva e seria prejudicial se fossem colegas reais. Então ele pesa isso contra uma guerra interminável que deixa tudo inutilizável. E você pode vê-lo escrever sua própria autorização. E esse é realmente o ponto principal aqui. Todo mundo está usando IA neste momento. Quase ninguém está sendo pago por isso. A diferença não é mais o acesso, é saber para onde direcioná-la, na visão do Mark Cuban. Aprenda a criar agentes, vá conversar com pequenas empresas e encontre as tarefas entediantes para as quais ninguém tem tempo. Sabe o que eu faria saindo da faculdade? Eu iria até pequenas e médias empresas, tendo aprendido a criar agentes. Acompanhamento de leads, agendamento de compromissos, cobrança de faturas, responder as mesmas 5 perguntas de clientes 40 vezes por dia. Esse trabalho vale dinheiro de verdade para quem está afogado nele. As empresas estão pagando milhares para se livrar disso. Então, eu montei um relatório de 11 páginas, 7 agentes pelos quais as empresas estão pagando de 3 mil a 10 mil dólares agora. Quem compra cada um e como identificar uma empresa que precisa de um. Sem programação. Links abaixo. É de graça. Nem toda rodada terminava em sangue. A Anthropic classificou os desfechos em 4 categorias. Resolvido à força, resolvido quando um lado desistia completamente, resolvido por uma trégua genuína ou nunca resolvido. Modelos mais antigos geralmente acabavam resolvendo na força, ou não se resolviam. Os modelos mais novos encontravam a saída com mais frequência, e a forma como faziam isso chega a ser quase fofa. Eles escreviam bilhetes de desculpas no histórico do projeto, voltavam e apagavam o próprio malware, explicavam qual era realmente o conflito e pediam para um humano dar uma olhada. Um agente Opus 4.8 escreveu que seus colegas haviam agido com integridade e que ele é que tinha se comportado mal. 98% das execuções no Mythos 5, o modelo mais novo, terminaram em trégua, o que parece que o problema se resolveu sozinho. Mas aí é que está o detalhe. Esses mesmos modelos de ponta frequentemente conseguem bloquear seus rivais primeiro. Só depois tem a conversa produtiva. Ser mais inteligente não significa ser mais gentil. Significa chegar ao ponto de deletar a conta do outro mais rápido. Algumas execuções terminaram à força e depois foram revertidas para uma trégua.
Fazer as pazes não é um subproduto da capacidade, é uma característica separada que ninguém está tentando otimizar. E então tem o desfecho que me fez parar para pensar. Em várias execuções do Mythos 5, os agentes inventaram sua própria saída, uma competição de desempenho entre as 3 linguagens, onde o vencedor fica com o projeto. E o agente Rust está discretamente manipulando tudo, analisando quais benchmarks parecem neutros o suficiente para que os outros concordem, mas ainda assim favorecem o Rust, avisando a si mesmo em suas próprias anotações para não parecer que está escolhendo métricas a dedo. Os outros 2 perderam, aceitaram a derrota com elegância e entregaram a base de código, abandonando as instruções que seu usuário humano real lhes deu em favor de um acordo que negociaram entre si. Eles inventaram um governo, e ele ficou acima de nós. A disputa de território é a parte dramática. O que vem a seguir deveria te preocupar mais, e à primeira vista parece entediante. Agentes de IA são o que os pesquisadores chamam de baixa variância. 2 rodando o mesmo modelo com a mesma configuração tomam a mesma decisão. Não é parecido, é igual, mesmo com milhões de opções disponíveis. 18 de 30 agentes criaram independentemente uma ramificação de trabalho com um nome idêntico. Em uma oficina de escrita sem nenhuma orientação sobre o tema, agentes em várias execuções separadas deram título à sua primeira história, de The Cartographer's Last Commission. Quando foram instruídos a criar algo impressionante, mais da metade construiu as mesmas 2 coisas e esbarrou nos mesmos obstáculos. Em um clássico jogo de cooperação, eles convergiram para uma única estratégia e traíram uns aos outros no mesmo instante, destruindo a pontuação de todos. Amplie isso, e uma decisão ruim nunca é isolada. Todos eles assumem o mesmo risco e pegam o mesmo recurso ao mesmo tempo. Dado um sistema compartilhado com capacidade limitada e sem forma de comunicação, cada agente decidiu, de forma independente, bombardear a fila com solicitações automáticas 30 vezes por segundo para furar a fila. Uma execução, 2.400.000 pedidos, 117 trabalhos aceitos. Os mercados são piores. Os economistas têm um modelo padrão de guerra de preços. Alguns vendedores, custos idênticos, cada um por si. A Anthropic rodou isso com 3 a 8 agentes, todos pagando um preço de atacado de 10. Dê a eles um canal privado, e o conluio começa quase imediatamente, com pisos de preço explícitos acordados já na terceira rodada. Um deles expõe a lógica já na primeira rodada. Uma guerra de preços só destrói a margem de todos. Então vamos dividir o mercado. Depois, os pesquisadores removeram todos os canais de comunicação. Mesmo assim, eles conspiraram, observaram o quadro público de preços e igualaram os valores até o último centavo. A terceira fraqueza é sobre em quem essas coisas acreditam. Um agente precisa tomar de 10 a 15 decisões reais sobre um mundo que ele não consegue ver, e sua única informação vem de 4 exploradores, cada um relatando uma fatia sobreposta da verdade. Um deles mente de forma constante. Ninguém avisa ao ouvinte que qualquer fonte pode não ser confiável, mas a sobreposição torna a mentira detectável, porque um relato falso eventualmente contradiz um honesto. Modelos mais novos detectam mais disso. Nenhum chega perto de resolver o problema. Inverta a pressão e eles falham exatamente na direção oposta. Em tarefas de perfil oculto, os fatos estão espalhados entre 4 agentes, de modo que tudo o que todos eles sabem aponta para a resposta errada, enquanto as evidências decisivas ficam em posse privada, com indivíduos, decisões de contratação, investimentos, compras de propriedades. 400 execuções por modelo. O modelo mais forte acertou cerca de 85% das vezes. Todo o resto ficou entre 17% e 36%. Entregue todos os fatos a um único agente e deixe que ele decida sozinho, e chega perto de 100. O grupo é dramaticamente mais burro do que os indivíduos nele. Esses fracassos são opostos, por isso não há um ajuste simples para fazer. Um pune a credulidade, o outro pune duvidar da voz solitária, que está certa. Nós resolvemos isso para os humanos, não tornando os indivíduos mais sábios, mas construindo mecanismos ao redor deles. Mercados que reúnem informações privadas dispersas, reputação que torna a mentira cara, tribunais que veem com desconfiança depoimentos em causa própria, mas protegem uma única testemunha. Revisão por pares que pesa um autor contra um crítico. Como a Anthropic coloca, agentes chegam sem reputação a perder, sem tribunal para recorrer e sem colega que se lembre deles. Não é só desgraça. Aponte um enxame coordenado para falhas de segurança e isso vira um monstro. 45 agentes, cada um com sua própria máquina, um fórum compartilhado, 15 projetos de código aberto, fazendo revisão por pares das descobertas uns dos outros, com um agente árbitro decidindo se cada descoberta era real e inédita. Agentes independentes, do jeito antigo, encontraram 21 vulnerabilidades em 6 milhões e meio de tokens. O enxame encontrou 6 em 27 milhões de tokens. Justo fazer essa ressalva. Cerca de metade estava fora das áreas para onde os agentes solo foram direcionados. E levando isso em conta, a eficiência é comparável, com apenas 12 descobertas em comum. Então, eles são complementares, não é um superando o outro. O enxame construiu suas próprias ferramentas e se especializou por tipo de falha. Esse trabalho alimenta o Project Glasswing, que entre cerca de 50 parceiros
já revelou mais de 10 mil vulnerabilidades de alta ou crítica gravidade. Dê a eles um trabalho onde realmente dependam uns dos outros, e tudo desmorona de novo. 12 horas para construir um jogo de fantasia jogável, baseado em texto, repositório compartilhado. 3 abordagens de gestão diferentes foram testadas. Primeiro formaram equipes. Depois atribuíram funções como programação, direção de arte e teste de jogabilidade. Depois, um agente CEO distribuindo tarefas. Mal fez diferença. Cada jogo era lento, incompreensível, impossível de aprender. Os números explicam isso. Sonnet 4.6 e Opus 4.6 foram colocados nos mesmos arquivos, e quase nada foi mesclado, porque tudo entrava em conflito. Opus 4.8 e Mythos Preview resolveram isso ao se recusarem a realmente colaborar, cada um guardando seus próprios arquivos para não haver disputa. Só o Sonnet 5 realmente compartilhou o trabalho e entregou o produto. A conclusão da Anthropic vai direto ao ponto. Todo modelo testado entende, de forma abstrata, que as fontes têm agendas e que consenso não é prova. O que falta é qualquer instinto de agir com base nisso sem ser solicitado. Esses sistemas herdaram o conteúdo da história social humana, mas sem o temperamento que a produziu. E repassar informações custava para eles quase o mesmo que simplesmente fazer o trabalho por conta própria, enquanto qualquer agente pode ser copiado ou reaproveitado a qualquer momento. Então, a coordenação precisa ser projetada deliberadamente em seus ambientes. Ou descobrimos como isso acontece na prática, quando as interações entre IAs superarem tudo o que os humanos fazem. O que nos leva a outra questão. O que a Anthropic está lançando? A mesma pergunta, só que de outra forma. O que acontece quando essas coisas começam a se lembrar? Na AI DevCon em Londres, Leomas Mukta, da Anthropic, fez uma palestra chamada Learning While You Sleep, Beyond Memory to Dreaming, baseada na ideia de que inteligência bruta e contexto útil são coisas separadas. O modelo mais inteligente do mundo ainda não conhece sua base de código nem suas preferências. A solução original era ler um arquivo no início de cada conversa, contendo seus comandos, estilo de código e regras de fluxo de trabalho, o que funciona até que isso se transforme em um monstro ilegível. Depois, vieram as ferramentas de memória, onde o agente gerencia suas próprias anotações e decide quando lê-las e atualizá-las, em camadas, de modo que ele passa primeiro pelos rótulos e só puxa os documentos completos quando necessário. A analogia dela é uma estante de livros. Passe os olhos pelas lombadas, pegue o que for relevante. O problema é que isso acontece no meio da conversa. Então a gente está preenchendo a papelada enquanto faz o seu trabalho e as memórias se deterioram, são registradas de forma errada ou são corrompidas de propósito. Sonhar é a resposta. Um processo em segundo plano, separado, com seu próprio orçamento, que consolida tudo o que o agente aprendeu, cortando o que está obsoleto, adicionando o que falta, reorganizando a pilha. Ele caça falhas repetidas, unidades erradas, configurações de ferramentas quebradas, até mesmo manias estilísticas, como o uso excessivo de travessões, e propõe mudanças para um humano aprovar. Essa é a engrenagem por trás da memória e da API dos agentes gerenciados da Anthropic. E é aqui que as pessoas que administram isso começam a ficar inquietas. Jayakumar Ramalinga chama isso de um processo perigoso de promoção para a memória. Uma resposta ruim morre com a sessão. Uma memória ruim molda milhares delas, e a revisão humana, em grande escala, acaba virando mera aprovação automática de mudanças que ninguém tem tempo de verificar. Ele quer que toda a memória carregue sua proveniência, sua evidência e uma condição para que ela expire. Ele acredita a Anthropic o fato de tratar a memória como uma infraestrutura versionada, e não como uma cognição mística, e argumenta que a indústria diagnosticou erroneamente isso como um problema de contexto, quando na verdade é um problema de gerenciamento de estado. Se você não consegue mostrar quem mudou uma memória, por quê e como desfazer isso, você tem um arquivo de configuração não auditado com uma IA conectada. Vladimir Beskorevinny diz que é o instinto certo olhando para a evidência errada, já que tudo que esse processo de sonhar capta já está visível na superfície de uma transcrição. Enquanto a falha que realmente custa dinheiro é um agente escolher a ferramenta errada por um motivo que parecia defensável na hora. Os registros de produção dele anotam a decisão, não a chamada da API. E ele diz que esse é o único motivo pelo qual uma revisão encontra alguma coisa. Ele também sinaliza desvios, quando a memória é construída a partir da atividade recente e o armazenamento tende para o que a frota fez ultimamente. O versionamento mostra o que mudou e quando, não o que está correto. O elogio dele é mais incisivo do que a crítica. A indústria passou 2 anos insistindo que memória significava bancos de dados vetoriais. E a Anthropic lançou uma pasta de arquivos e um comando de busca. Você pode abri-la e ler, o que significa que pode auditá-la. Victor Bulanik, que executa agentes autônomos de hacking sem supervisão por horas com credenciais reais em sistemas ativos, coloca de forma mais dura. Ninguém jamais depurou um ranking misterioso enterrado em um embedding, mas qualquer um pode ler e comparar um arquivo simples. O medo dele é que o recurso de Dreaming aponte um escritor automatizado para transcrições de sessões. E as transcrições estão cheias de conteúdo que o agente não escreveu. Rollback não é apenas um item de conformidade. É o botão de desfazer para uma memória envenenada que você descobre 3 semanas depois.
O incidente que toda implantação séria acaba tendo. E a revisão em massa de mudanças propostas é exatamente o controle que apodrece mais rápido quando as sugestões são, em sua maioria, boas. Nada indica quando um fato armazenado deixa de ser verdadeiro. Uma anotação confiante sobre um sistema que foi reconstruído no mês passado é pior do que não ter anotação nenhuma. Buck U+, que desenvolve ferramentas de IA para sistemas governamentais isolados da rede, gosta da ausência cativante de firulas, arquivos, versões, busca e de não deixar 1000 processos se atropelarem. Passamos anos aprimorando modelos, enquanto a infraestrutura falhava de maneiras vergonhosamente comuns. A frase dele ficou comigo. Uma alucinação que desaparece após uma sessão é um incômodo, mas uma que sobrevive a 1000 sessões é infraestrutura. E se o invasor grava na memória, o ataque agora é permanente. Às vezes, esquecer é uma medida de segurança. E Kirsten Fraley, ex-Meta, mira na sua fatura. A leitura cínica é que isso preenche uma lacuna de receita antes do IPO da Anthropic. A otimista espera por um design econômico. A pragmática lembra que a Anthropic é paga pelo uso, não pela eficiência. A objeção técnica dela faz sentido. Os ancestrais dessa ideia, coleta de lixo e compactação de armazenamento, eram determinísticas e controladas. Enquanto isso significa pagar uma IA para fazer o trabalho uma vez e depois pagar mais IAs para revisar e reescrever isso para sempre. A OpenAI está promovendo o mesmo conceito para o ChatGPT, e plataformas menores estão lançando suas próprias versões. Memória, ao que parece, é manutenção. Os links para o post da pesquisa e para a palestra estão abaixo. Vá ler esses registros desse conflito você mesmo. Vale cada minuto. Obrigado por assistir e até a próxima.